boa tarde. Começando mais uma live. O tema da nossa live de hoje é condições essenciais para ser um psicoterapeuta. Sejam muito bem-vindos. Vou aguardar aqui vocês irem chegando, irem entrando. Pensar que esse tema ele é super interessante, inclusive foi votado por vocês. Eu fiz uma votação no Instagram e no Instagram, entre as opções, vocês acabaram decidindo por esse tema. Quem está chegando, seja bem-vindo. Pensando então nesse tema tão importante, quais são as condições essenciais para ser um psicoterapeuta? O que vocês acham que são as condições essenciais que a gente deve se atentar quando a gente estiver exercitando a nossa prática profissional? O que a gente deve fazer? Né? Como que a gente deve ser, as questões relacionadas ao nosso sentimento, ao nosso campo emocional. Então, sejam aí bem-vindos, vamos chegando para estar falando desse tema aí tão importante. Bom, primeiro eu queria começar falando o seguinte, né? Que nós somos pessoas assim, né? Nós psicólogos, claro, nos esforçamos muito, estudamos durante muito tempo, buscando fazer um bom trabalho profissional. Então, em geral, né, o que a gente sabe que precisa ser feito para a nossa prática é justamente fazer ali pelo menos a sua formação de psicologia. Você vai lá, você faz o seu curso, você estuda, você se dedica nos estágios e você tem ali esse título. Mas para que você realmente tenha condições para ser um psicoterapeuta, para ser um analista, né, que é outro nome que a gente pode dar aí para essas condições que eu vou falar, você precisa de algo além, algo que ultrapasse essa questão, né, voltada ali pro aspecto só teórico, só técnico, que envolve as questões relacionadas ao nosso campo emocional. Então, eu vou primeiro aqui só dizer para vocês, né, que eu vou me basear para fazer essa live em um capítulo que está presente no livro Manual de Técnica Psicanalítica, do Zimmermann. Vou até mostrar ele aqui para vocês, olha. Então, é um capítulo, né, que fala sobre as condições essenciais para ser um analista. Então, eu peguei esse capítulo, fiz aqui um compilado e vou falar das minhas experiências também com relação ao tema, para que a gente comece a refletir sobre quais são esses cuidados que a gente deve ter, então. Primeira coisa, né, eu gosto sempre de pensar que quem deseja seguir, por exemplo, a psicanálise, né, que é o nosso foco aqui, pensar que a psicanálise ela se constitui a partir de um tripé. A nossa formação dentro da psicanálise se constitui a partir de um tripé. O tripé ele é composto, né, claro, por 3 perninhas. São 3 partes. Se alguma dessas partes, imagine o tripé físico, se alguma dessas partes está faltando, se a gente tem ali uma perna faltando, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma falha no nosso processo de formação. Pense, um tripé, né, uma mesa ali com 3 pernas. Se uma das pernas cai, todo o tripé cai, ou seja, toda a nossa formação vai cair, não vai ser desenvolvida. A gente vai ter um prejuízo muito grande. Quais são, então, essas 3 pernas que compõem esse tripé para a formação como psicanalista? O primeiro deles, né, não pela ordem, mas né, o primeiro que eu vou citar, refere-se à formação teórica, aos seus conhecimentos teóricos. O que seria isso? Os nossos estudos. Então, a gente faz curso, a gente faz a própria formação profissional, a gente vai fazer especialização, pós, participa de grupos de estudo e por assim vai. A gente estuda muito, isso é um tripé fundamental. Não tem como, porque assim, tem muitas questões que precisam ser trabalhadas dentro da psicologia e o nosso mundo ele está sempre mudando. Então, a gente sempre vai ter coisas novas que vão estar ali, fazendo com que a gente tenha que se atualizar, mudanças sociais que trazem, claro, mudanças nos nossos pacientes também. Então, é um tripé assim, né, uma das pernas fundamentais para a nossa formação. A outra perna se refere ao treino de habilidades, vamos dizer assim. A outra perna é a supervisão. A gente precisa participar de tempos em tempos, fazer supervisões dos casos que a gente atende. Então, a gente procura um profissional mais qualificado
esse profissional ele vai dar indícios para a gente sobre o que a gente está fazendo, vai tirar nossas dúvidas, vai ouvir o relato das nossas sessões, o que nós estamos fazendo nas nossas sessões, né? Se está correto ou não, como a gente pode fazer para melhorar. E isso envolve a gente treinando a nossa habilidade. Então, a gente tem a questão do conhecimento e também da habilidade, da nossa prática, da forma como a gente aplica isso nos nossos atendimentos com o auxílio desse profissional, que vai vir e que vai estar ali, né, nos indicando esses cuidados que a gente precisa ter. Então, o supervisor e a escolha do supervisor, ela também é fundamental. Precisa ser uma pessoa que a gente se identifique, que a gente se sinta à vontade para falar daquilo que a gente está vivendo na nossa prática, que tenha ali um interesse teórico semelhante àquilo que a gente já costuma estudar, porque isso faz com que a gente tenha ali uma língua comum e a gente consiga aproveitar mais esse período de supervisão. Então, nós temos esses dois aspectos que são fundamentais. O conhecimento teórico, o estudo, e a supervisão, que permite que a gente vá desenvolvendo as nossas habilidades. Porém, né, nós temos o terceiro que compõe esse tripé, que envolve a nossa análise pessoal, ou seja, fazer terapia. Fazer a nossa terapia, fazer esse processo de se conhecer, de se investigar. Tudo isso são coisas que são fundamentais. Não tem como eu cuidar do outro sem cuidar minimamente de mim. E a terapia possibilita que a gente faça esse trabalho com essa outra pessoa que está ali, não para ver a nossa habilidade técnica no atendimento, mas para olhar aquilo que a gente tem internalizado, as nossas vivências, os nossos sofrimentos, os nossos traumas, e fazer com que a gente, aos poucos, trabalhe isso e consiga lidar com essas questões de uma forma melhor. Ou seja, né, esse terceiro ponto, ele é fundamental mesmo. Se você não se cuidar, você pode ficar como se fosse com pontos cegos. Pensa no carro. Né? O carro a gente está dirigindo, a gente vai ultrapassar. Tem uma parte ali, né? Alguns carros mais, outros menos, dependendo do carro, dependendo do tamanho do vidro traseiro, que possibilitam que a gente tenha ali uns pontos cegos. Alguns pontos cegos são maiores, a gente, né? Alguns pontos cegos que eu digo assim, né? Alguns carros, né? Depende do tamanho do vidro, a gente tem mais pontos cegos, fica mais difícil da gente olhar, e outros a gente consegue enxergar um pouco mais, mas de qualquer forma a gente não consegue enxergar tudo no nosso carro, não é? A mesma coisa acontece com a gente internamente. A gente também tem pontos cegos, a gente também não consegue enxergar várias coisas, e um outro profissional ele vem para dar esse auxílio para a gente, para conseguir fazer com que esse processo ele possa ser muito mais bem aproveitado, que a gente consiga entender as questões que a gente está vivendo ali no nosso mundo interno, né, nas nossas vivências cotidianas. Isso, né, diz respeito ao que o Zimmermann vai chamar de atitude psicanalítica interna. São essas atitudes que dizem respeito à nossa forma de se relacionar, que dizem respeito a como a gente faz para lidar com essas questões e como que a gente vai se comportar diante do paciente, mas não é em nível teórico. Quando a gente está falando da nossa terapia, também é importante a gente passar por ela para a gente estar na outra posição, que é a posição de paciente. É diferente eu olhar para a resistência do meu paciente, por exemplo, a dificuldade dele de falar sobre algum tema, conseguindo me ouvir. Eu retornei. Só me avisem aqui se eu voltei, se está tudo certo. Sim? Tudo ok? Vocês me ouvem? Bom, acho que retornei. Então, quando a gente passa pela nossa própria análise, o que a gente vai vivenciar essa experiência de ser paciente, a experiência de vivenciar como que é difícil muitas vezes tocar em assuntos profundos e como que é importante que eu esteja com uma pessoa que tenha sensibilidade ao meu lado para lidar com essas questões. Só me confirma aqui se está tudo bem com o áudio, o vídeo, se vocês estão me vendo, ouvindo, né? Porque deu uma pausa aqui, ele travou. Então, só me avise aqui se está tudo ok. Sim? Então, ok. Então, esse outro lado dessa nossa experiência, ele é fundamental também para que a gente consiga se colocar no lugar do outro com mais propriedade, porque você já viveu isso. Você sabe que é difícil falar de algumas questões e o quanto que
o jeito que o outro lida conosco, com os nossos sofrimentos, ele faz com que a gente possa ter mais facilidade em enfrentar essas dificuldades ou não, ou pode ser mais um elemento traumatizador. Por isso, claro, né, sempre a importância de estar procurando aí um profissional que realmente tenha as devidas competências e siga todos esses critérios que eu falei do tripé. Bom, pensando nas condições essenciais para ser um psicoterapeuta, o que eu queria dizer para vocês, eu vou trazer aqui uma lista de coisas para a gente pensar, mas elas vão dizer respeito mais a esse último componente do tripé, que refere-se à nossa atitude psicanalítica interna, ou seja, como que eu faço nesse meu contato com o outro, em estar com o outro, o que eu devo ter de condições para conseguir ter uma boa relação com essa outra pessoa, que promova essa mudança significativa, que promova essa nova forma do sujeito conseguir lidar com as suas questões de vida. Então, a gente precisa, né, para isso, desenvolver essas questões que trazem muito mais desenvolvimento mesmo, assim, né, essas competências por meio da nossa análise pessoal. Vamos falar então sobre algumas delas. Se vocês quiserem, vocês podem ir comentando aí se vocês já tiveram dificuldade com algumas delas ou não, como que vocês imaginam aí que vai ser o contato com essa prática. Mas pensar, né, que quando a gente está, primeira coisa assim, né, quando a gente está passando por um processo de atender alguém, a gente se dispõe a passar por essa experiência, esse caminho ele é desconhecido. A gente não sabe o que vai acontecer ao longo dos atendimentos. Mesmo quando o paciente traz uma queixa definida, você não sabe qual vai ser o desenrolar dessas sessões, o que esse sujeito vai trazer, se não vão vir pontos novos. Provavelmente vão, né? Vão chegar coisas novas nos demais atendimentos que você vai precisar olhar e estar disposto a estar aberto. O outro chega para você com uma demanda, mas o que vai vir a partir dali durante esse trabalho é algo que a gente não sabe, é algo que é desconhecido e que, imprevisível, o Bion diria desconhecido, imprevisível e perigoso. Né? A gente não sabe o que é estar, o que vai ser. Eu me disponho, vamos lá, vou atender você, vamos ficar juntos nesse processo. Mas como vai ser essa jornada é algo que nenhum de nós, nenhum da dupla, tem como saber com antecedência. E nós temos que estar preparados para enfrentar angústias, para enfrentar imprevistos, porque muitas vezes, o que os pacientes vão nos trazer são questões extremamente dolorosas e difíceis de serem colocadas em palavras, de serem sentidas e vividas. E você, quando está, então, se colocando nessa posição de analista, de psicoterapeuta, de estar junto com o outro nesse processo em que ele vai se conhecer, que ele vai se descobrir, vai vivenciar todas essas emoções, esses sentimentos em conjunto. Então, você vai ter que lidar com essas questões emocionais que envolvem a sua parte do processo. E aí a gente chega à primeira condição essencial para um psicanalista, que diz respeito ao par analítico. É a gente pensar o seguinte, que quando a gente está fazendo um processo de psicoterapia, está atendendo alguém, o trabalho ele não envolve só o paciente vir, chegar para a gente e colocar ali, dizer os conteúdos, dizer aquilo que ele sente, dizer aquilo que ele está vivenciando. Isso é uma parte importante do processo, mas o processo não é uma via de mão única. Não é só o paciente que chega e passa para a gente ali uma informação a respeito do que ele sente. Nós somos uma dupla e trabalhamos em conjunto. Então, eu também preciso ter essa condição de estar com o outro. Carol, o que é isso, estar com o outro? É você realmente estar disposto a vivenciar essa experiência emocional com o outro. Estar disposto e, de fato, vivenciar essa experiência. Ou seja, você estar ali e você se dispor a estar ali. São aqueles 50 minutos que você tem com aquela pessoa por semana. Aqueles 50 minutos você realmente vai estar ali. Vai estar se atentando ao que a pessoa está dizendo, vai estar se atentando àquilo que vocês estão sentindo, que o paciente te relata, mas aquilo que, a impressão que te causa também, aquilo que ele está falando. A realmente, sabe, neste momento, não ficar só pensando teoricamente. A gente deixar lá o Freud do lado de fora da sala, deixar os autores do lado de fora da sala e você se dispor a estar ali com aquela pessoa.
E, gente, pode parecer óbvio, mas, como eu sempre digo, né? Tudo que o óbvio precisa ser dito e o óbvio para mim pode não ser óbvio para o outro. Então, é óbvio, não é? Que a gente tem que estar com o outro no momento da sessão? É óbvio, mas não é algo que todo mundo faz ou que seja automático. No dia a dia, as pessoas em geral, elas não estão umas com as outras, elas dividem o mesmo espaço. É diferente de estar emocionalmente junto com o outro. Podem observar aí, vocês vão lembrar de experiências de vocês. Quando a gente vai muitas vezes no restaurante, agora não tão mais, né? Por conta da pandemia, mas quando a gente se encontra socialmente, a gente está com as pessoas, existem aquelas que realmente se dispõem, que estão ali junto com as outras, mas em geral, no dia de hoje é muito difícil não ter um momento em que alguma das pessoas não vá pegar um celular e ficar olhando o celular. E ainda que às vezes acontece de todas as pessoas naquele mesmo espaço estarem naquela hora olhando para o celular, assistindo um vídeo, respondendo alguma mensagem, enfim, olhando rede social. Então, assim, estar com o outro é estar com o outro emocionalmente, é se dispor a entrar nessa jornada e caminhar junto com o outro naquela vivência que ele vai ter. É naqueles 50 minutos eu deixar a minha mente disponível para aquilo que o outro precisa, para ouvir, para estar ali sentindo junto com ele. Não é a gente estar junto dividindo espaço e lá olhando o celular e totalmente distraído do que o outro faz. Então isso é uma condição essencial que o analista precisa ter. Não é para ser rígido num ponto em que nada, né, você nunca possa desviar o seu pensamento. Às vezes acontece de se desviar. E quando se desviar, o que a gente precisa fazer é se atentar. Olha, eu me desviei e pensei tal coisa. Às vezes a gente pensa alguma coisa, lembra de um filme, porque... Então, se vocês... Voltou, gente? Tá tudo ok aí? Para mim, pausou o vídeo, só me confirma se vocês estão me vendo e ouvindo. Sim, voltou? Vem vir aqui, por favor. Ok? Vou seguindo aqui, qualquer coisa vocês me avisem, ok? Bom, mas então nós temos que estar com esse... Opa, travou de novo aqui pra mim. Agora ok. Sadiele falou que ok, então tá bom. Qualquer coisa, se travar, manda aqui pra mim que travou, porque acho que mesmo quando o vídeo pausa, eu consigo ver os comentários, tá? Bom, a gente precisa então estar disponível, né, para estar emocionalmente com esse outro e mesmo quando a gente se desvia de às vezes a gente às vezes lembra de um filme, de alguma imagem, a gente não pode só ficar se condenando, mas pensar se isso não tem alguma correlação com o que o paciente está nos trazendo. Então eu tô falando não é assim de não se desprender nenhum segundo, nada, não pode pensar nada em nenhum momento. O que eu estou dizendo é que você emocionalmente tem que estar ali junto com ele, disponível, ouvindo aquilo que o outro está sentindo e sentindo junto com aquele outro, vivenciando a experiência junto com ele. Então, isso é uma das condições essenciais para ser um psicoterapeuta. Um outro ponto é a pessoa real do analista. O Zimmermann vai falar disso, da pessoa real do analista. Ele vai dizer que a gente precisa... a gente tem uma coisa assim, né, na psicanálise, né, que a gente, claro, quer fazer o nosso melhor, a gente se dedica para fazer o nosso melhor, mas quando a gente pensa em pessoa real, o que significa isso? Que não é uma pessoa perfeita. A pessoa real é a pessoa que às vezes pode cometer alguma falha, algum equívoco, pode ser que faça um comentário que naquele momento não vai causar grandes compreensões no paciente, e que às vezes, né, vai ter ali um ato falho, vai esquecer alguma coisa importante, mas que essa pessoa, ela, claro, precisa se atentar e sempre se esforçar para fazer o seu melhor. Então, aí que é o ponto. Quando a gente se dispõe a estar com o outro, a gente não dá uma garantia de resultado. A gente dá uma garantia de que a gente vai fazer o nosso melhor, de que a gente vai estar ali, de que a gente vai cuidar, de que a gente vai ter atenção com esse outro. Mas garantia de que ele vai alcançar aquele resultado X que ele está buscando, nós não podemos oferecer, porque essas questões, elas mudam de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas, né, que de repente elas chegam com uma queixa e depois a gente vê que nem é aquilo que é para ser o foco. Então, nós não damos essa certeza, essa garantia, porque o processo não é uma via de mão única, como eu disse. É um processo que envolve a parte do outro também.
Então, a gente não pode dizer, com tantos meses você vai chegar a esse resultado. Nós não temos controle sobre isso. O que a gente pode fazer é se dispor a fazer o nosso melhor. Assim, a intenção é o melhor e não é só a intenção da nossa cabeça, mas as nossas ações. Fazendo o nosso estudo teórico, as nossas supervisões e a nossa análise pessoal. Então, não é uma coisa assim de achismo, não, é uma coisa que de fato envolve ações. Só que nós não somos seres humanos, somos pessoas que não estamos imunes a erro, a gente pode sim errar. Então, um ponto principal, assim, né, uma das questões para a gente olhar como condições essenciais do psicoterapeuta é a gente considerar justamente essa vivência, considerar que nós precisamos olhar para as nossas questões, né, internas e verificar o que a gente precisa lidar muitas vezes, melhorar, e entender que nós vamos estar com o outro e envolve, né? Realmente, às vezes, tomar algumas ações que talvez a gente depois perceba que foi uma questão que poderia ser melhorada. O ponto é sempre qual? Não é você só ficar se condenando por aquilo que às vezes, por algum momento, você vai fazer ali, que depois você percebe que podia ter melhorado, mas você sempre buscar essa melhoria contínua, é você continuar no seu processo formativo e com isso você vai ter mais condições de ir melhorando e se aprimorando. Mas não entre em uma que você tem que ser um ideal, que você tem que ser a pessoa perfeita. É isso que você quer passar para o seu paciente? Nós não somos perfeitos e o paciente também não. E uma das grandes questões enquanto ser humano é conseguir lidar com aquilo que é talvez uma limitação, uma dificuldade, claro, buscar melhorar, mas entender que a gente não vai ser 100% a todo momento, que vão ter horas que a gente vai falhar em alguns pontos. Bom, isso não significa, tá, só um adendo, que eu vou ser negligente. O que significa isso? Eu não vou tomar cuidados, eu não vou dar atenção ao outro, porque, é assim mesmo, às vezes eu me distraio. Não, aconteceu algo, eu vou tomar cuidado, eu vou prestar mais atenção e eu vou buscar o significado daquela minha ação dentro daquele par. Ou seja, o que aconteceu, o que isso se refere ao meu paciente, o que isso revela sobre ele. E sobre mim também, que eu preciso me atentar nas próximas vezes. Então, a gente se propõe a ajudar, se propõe a estar ali, fazer o nosso melhor e não sermos negligentes, apesar da gente, claro, ter que lidar aí com as nossas questões, com as nossas limitações, mas eu não vou ser negligente, ou seja, não oferecer cuidados, né? Me abster de fazer coisas que eu preciso fazer nesse contato com o outro. Bom, outro ponto. Esse aqui é um ponto muito legal. Visualizar as diferentes partes do paciente. Como assim, Carol? Visualizar as diferentes partes. Significa você olhar para o paciente e entender que várias partes estão ali, fazem parte desse mesmo sujeito. Quais partes podem ser essas? Por exemplo, a gente pode pensar em id, ego, superego, né? A gente pensar nesse lado do sujeito que é o pulsional dos desejos, que ele quer ir lá e realizar sem se preocupar com as consequências. O lado do superego, que é o lado rígido, é o lado das regras, que vai vir, que vai delimitar pra gente ali o que a gente precisa fazer, o que é uma regra pra gente, qual que é o nosso ideal, o que a gente não pode fazer também, não é só o que pode, mas o que não podemos fazer. Colocar pra gente os limites. Temos a outra parte, que é o ego, que vai conciliar as duas coisas. Olha, às vezes eu cedo e às vezes eu me forço a levantar de manhã mesmo com sono, porque eu preciso trabalhar. Então, essa ponderação quem faz é o ego. E isso são diferentes partes do paciente. Você precisa olhar e visualizar essas diferentes partes. Porque quando o paciente está vindo e está te relatando uma experiência, qual é a parte dele que está falando no momento? É uma parte rígida de regras que está se condenando, um superego severo, arcaico, que está condenando excessivamente essa pessoa a respeito de uma coisa que às vezes não é para ser condenada, não, né? Ela está exagerando nesse ponto. Então, preciso olhar quem que está falando nesse momento, que parte do paciente está falando, e entender que todas elas estão presentes. Outra coisa, diz respeito, nessas partes podem ser várias coisas. Por exemplo, a parte infantil do paciente em comparação a essa parte adulta. Parte infantil relacionada a essas vivências mais primitivas da nossa infância, a dificuldade de lidar com algumas questões que se refere a esse mundo infantil. E a parte adulta, que consegue olhar para as questões e lidar com elas com mais maturidade, né, com mais facilidade, olhando para as coisas de uma maneira talvez
menos... Opa, gente, acho que pra mim travou de novo. Peço desculpas aqui pra vocês, não sei o que tá acontecendo hoje, mas tá tudo travado aqui pra mim. Não aparece nem meu vídeo. Se vocês estiverem me ouvindo, só me manda uma mensagem, por favor, para eu saber o que está acontecendo. Vocês estão me vendo? Sim? Vocês me ouvem? Me avisem. Estou retornando. Sim, me avisem. Voltei? Acho que voltei. Vou aqui, voltou. Tá tudo ok? Você me ouve, por favor? Me avisa. Mudei aqui a configuração aqui da internet, vamos ver se melhora e não cai mais, não trava. Só me avisa se agora voltou ao normal. Tá travando agora ainda. Eu vou continuar falando um pouco para ver se volta, porque agora para mim o vídeo parecendo como normal, não tá mais travando, nem e voltou a aparecer a minha imagem. Voltou? Ah, então tá bom. Então qualquer coisa me avise e vamos com calma. A gente vai fazer, né? Talvez a internet às vezes dá esse trabalho, mas a gente vai seguindo. Ok, vamos seguir então. Bom, então visualizar essas diferentes partes do paciente envolve, como eu disse, a questão id, ego, superego, a questão da parte infantil, da parte adulta, como que esse sujeito lida com as suas questões, se é muito mais o seu lado infantil que está falando com você ali naquele momento, relembrando essas experiências voltadas à infância, ao aspecto mais primitivo do seu psiquismo. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa olhar quando a gente estiver falando com esse outro. Outra coisa, né, a parte psicótica da personalidade, a parte neurótica. E parte psicótica, mesmo que não seja um psicótico, todos nós temos, né? Que é aquela parte quando assiste um filme de terror, ouve um barulho e fica com medo, achando que tem alguém que vai entrar, que vai invadir a casa. Então, essa parte que às vezes fica perseguida, fica achando que está acontecendo alguma coisa, que as pessoas estão olhando, investigando, essa parte, ela está dentro de nós. E qual é a parte que está falando? É essa uma estrutura mais neurótica, que consegue ter um contato maior com a realidade. Então, a gente precisa olhar e visualizar essas diferentes partes. Ou seja, você não pode focar no seu paciente em um ponto só e achar que ele é só aquilo. Você tem que olhar que ele tem vários aspectos que precisam ser considerados, essas várias partes que o compõem. Então, você precisa olhar para todas elas, para que você consiga, de fato, fazer um processo de terapia mais eficaz. Outro ponto, né? Diz respeito à visão binocular ou visão multifocal. Vamos pensar assim, multifocal nesse sentido de ter vários focos, de olhar para diferentes coisas. E pensar o seguinte, que você precisa ter novos olhares, novas formas de observar aquele paciente, né? Considerando, né? Assim, eu vou revisitar, né? Olhando diferentes aspectos psíquicos, né? Então, pense na visão binocular. Eu olho para aquele paciente considerando várias coisas que podem estar ali refletindo na sua vivência, refletindo no seu campo emocional. Eu olho para o mesmo fato psíquico de várias formas diferentes. Eu vou tentar, né, não criar um rótulo sobre aquele paciente, eu vou tentar olhar para ele e enxergar essas diferentes formas que esse sujeito vivencia as suas experiências. Então, isso é importante para a gente pensar assim, né? De não rotular o paciente. Aquele paciente X que sempre vem do mesmo jeito. Não, né? Ele tem ali, a gente tem que olhar para aquela mesma coisa que ele está trazendo sob diferentes vertentes, sobre vários olhares diferentes. E também pensar que isso envolve o desenvolvimento do diálogo interno do paciente. O que significa isso? É a capacidade do próprio paciente dele conseguir olhar para ele mesmo e conversar com ele mesmo. Então, essa visão multifocal significa que o paciente pode olhar para as partes que ele tem dentro dele. E ele mesmo conseguir entender quais são essas partes. Ele saber, olha, tem uma parte minha que é uma parte de regras, de limites, que é mais rígida.
Tem a outra que é aquela que quer ir lá, quer fazer tudo do seu jeito, né? Aleatoriamente, sem se preocupar com as consequências. Existem essas partes. Como que eu vou fazer? Como que eu converso com elas para chegar num acordo? Então, essa visão multifocal que a gente tem com o paciente, que ele também precisa ir desenvolvendo com ele mesmo. Ele conseguir olhar para essas questões e lidar com elas de uma maneira que tenha um diálogo possível, né? Que não seja uma coisa assim, na base da agressão, da discussão, mas que seja possível um diálogo, uma conciliação, um olhar para suas vivências de formas diferentes ao longo de todo o processo. Outro aspecto que é fundamental diz respeito ao respeito. Então, é uma condição essencial de um psicanalista que ele tenha respeito com o seu paciente. E o respeito, né, no sentido assim, né, de entender o que o paciente ele é, de aceitar o que o paciente é e o que o paciente pode vir a se tornar. Quem esse paciente pode vir a ser. Respeitar a pessoa como ela é, com as suas próprias características. Isso é uma coisa extremamente importante, porque em que local que a gente tem esse respeito? As coisas que eu estou dizendo para vocês são, assim, aspectos que no nosso relacionamento cotidiano, muitas vezes a gente não tem com as pessoas. E que o paciente, ele precisa que você tenha isso com ele para que o processo continue caminhando. Então, respeitar esse outro, aceitar aquilo que ele é, aceitar aquilo que ele pode vir a ser e não o que o analista deseja que ele seja. Ou seja, eu, enquanto analista, não posso atender o outro querendo que ele seja aquele paciente X que fala ou que não fala ou que age diferente. Eu não posso ser a pessoa que atende a outra criando uma expectativa de quem ela vai se tornar, de quem ela deveria ser e que ela deveria alcançar isso para ser um bom paciente, por exemplo, né? Um bom paciente, claro que entre aspas. O respeito envolve aceitar esse outro do jeito que ele é. Ao mesmo tempo, não significa que você vai olhar para alguma limitação, algum ponto a ser trabalhado e não vai considerar esse ponto, não vai trabalhar, não é isso. Mas significa que eu respeito e entendo que esse outro tem as suas próprias questões. De repente, vamos falar bem assim, tá? Entre nós aqui. Às vezes você passa por uma situação pessoal na sua vida e tem um paciente que na mesma época passa pela mesma vivência. Você precisa tomar muito cuidado para não misturar isso assim. Eu agi dessa forma, nessa minha experiência, e achar que o outro tem que agir do mesmo jeito. Não tem, você precisa respeitar a forma como o outro age. Porque é totalmente diferente, mesmo que a situação seja parecida, as pessoas são diferentes. E a maneira de lidar com as questões também são diferentes. Então não crie uma expectativa de como o sujeito ele deve ser ou como ele deveria se comportar. Mas sim, aceite e respeite como ele é. E ao longo do processo, claro, nós vamos trabalhando para que a pessoa melhore, que a pessoa se desenvolva, mas sempre com esse cuidado. Outra coisa, né? Voltar a enxergar esse outro, né? Com outros olhos, sempre revisito esse outro. Respeito é isso. Eu olho, né? E eu não dou esse rótulo, não digo que ele é daquele jeito, que ele sempre vai ter que agir daquela forma, mas eu vou colocar, né, que esse outro, ele tá sempre em processo de mudança. Então não é você, de antemão, né, já ficar esperando que o sujeito venha sempre igual, porque não, né? Eu revisito, eu olho novamente, eu vejo que ele se transformou, que ele mudou, e eu respeito esse processo que ele está passando. Bom, outra coisa é a questão da empatia. Empatia. Esse aqui também é fundamental, né? E o Zimmermann vai falar sobre a questão da gente entrar no outro, né? Nesse mundo do outro e vivenciar esse sofrimento junto com ele, vivenciar as suas emoções junto com ele. A empatia é o quê? A gente se colocar no lugar do outro. Mas se colocar no lugar do outro é realmente um processo em que eu saio do meu lugar para estar com esse outro. Ou seja, eu saio da minha posição, da minha história, da minha família, das minhas vivências, e eu me proponho a estar no lugar desse outro, considerando o ponto de vista do outro, as vivências do outro, a família do outro, tudo aquilo que o outro já passou e o que ele sente. E não como se eu vivesse naquela situação. Eu com a minha história.
Isso não é se colocar no lugar do outro, é se imaginar numa situação parecida, mas não se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, é realmente com a experiência dele, com as vivências dele, com a história dele. Então, estar nesse outro lugar, né, de estar ali junto, de entender, de sentir junto com o outro, é algo fundamental, porque você está mostrando que realmente você está junto, você está disposto a vivenciar aquele processo junto com essa outra pessoa que confiou no seu trabalho para estabelecer essa caminhada, essa jornada. Outra coisa é a coragem. A coragem para a gente sair de situações em que aparentemente está tudo tranquilo. O que significa isso? De repente você está lá, você está atendendo, o processo está caminhando, a pessoa vai, né? Ela não falta, ela ocupa ali aqueles horários, ela realmente vai, se interessa. Mas fica uma conversa assim, né? Tá tudo sempre bom, uma conversa tranquila, não tem turbulência. Quem vive sem turbulência? Emocionalmente falando, a gente é ambivalente, a gente sente conflito o tempo todo. A gente lida com isso, a gente passa a vivenciar isso de uma maneira melhor, mais tranquila, mas nós vivemos cotidianamente com esses conflitos. Então, o que a gente precisa fazer é ter coragem. Nós, enquanto analistas, temos coragem de empreender nessa jornada junto com o outro. De quando o outro estiver na beirinha ali, pensa o seguinte, tem uma piscina, mas não é uma piscina daquelas bonitas, limpinhas, com a água tranquila. É uma piscina turva, tem umas coisas ali que você não consegue enxergar, você não sabe qual é o fundo, tá? Pensa, sabe aquelas de desenhos animados? Que aparece, até tem uns seres estranhos lá no meio daquela água. Pensa que é isso que tem a piscina ali. O paciente, ele vai entrar nessa piscina, o que ele tá vivendo, ó, tô vivendo essa turbulência, tá difícil, não enxergo nada, tô pensando que eu vou acho que eu vou me afogar aqui. E o que é o seu trabalho? É você se dispor a pular na piscina com ele e estar ali. E você vai vivenciar, também vai chegar um momento que você também vai ficar ali meio perdido, né? Olha o que eu tô vivendo, quanto que é difícil, olha o que esse outro tá me mostrando, olha por que águas que ele nada, que vivências dolorosas que ele passa. Qual a diferença que você faz o quê? Você entra, mas você é aquele que puxa de volta. Você não vai se afogar com o paciente, né? Então, viver a experiência não significa se entregar àquela dor e não promover mudanças. Você está numa condição diferenciada em que você vai lá e tem essa autonomia. E tem esse cuidado de, vamos lá, voltamos, né? Eu estou junto, mas ao mesmo tempo também olho essa situação e consigo fazer você... Eu consigo te dar a boia, né? Te dar a mão para que você saia. Mas quando a gente fala da coragem, é nesse sentido de você não ficar os dois ali, paciente, você na beirinha da água, fingindo que não tem água turva para olhar, que não tem água turva para nadar. Fingindo por quê? Porque dá medo de entrar ali. Então vamos ficar por enquanto aqui, a gente toma um sol, tá cheio de coisas para serem vistas. Precisando limpar essa água, precisando dar nome para aqueles monstros que estão ali dentro, submersos, mas você fica ali numa posição em que você não investiga mais essas questões mais profundas, você fica com medo. A gente vai mexer nessas questões, fica com tanto medo que você não se dispõe a sair daquele marasmo, como se tudo estivesse bem. Com isso, eu não estou dizendo para você não respeitar o tempo do paciente, você querer forçá-lo a entrar em águas mais profundas. Não é isso. Tudo que eu vou falar sempre você tem que ter a ponderação. Mas o ponto é que você consiga fazer isso, mas que você respeite ainda esse outro. Então, nós não vamos, né, nem o extremo, não vamos entrar nessa água, e nem o outro extremo, vamos entrar forçadamente. Você vai ter que entrar e vai ter que olhar para isso, porque isso também não promove resultados. Qual que é o seu papel? Estar ali junto com o paciente. Na hora que vocês estiverem dispostos a pular e olhar para aquilo, você vai junto. Você não dá para trás, né? E nem segura o paciente para que ele não vá. Nem deixa ele sozinho, você vai junto. E aí junto a gente vai olhar aqui as profundezas desse oceano psíquico, o que a pessoa está vivendo, e a gente respeita o tempo do outro, e quando for preciso a gente sai um pouco da piscina, toma ar, né? E aí a gente volta de novo e começa a olhar para essas questões novamente. Então é muito importante que a gente tome esses cuidados, que a gente tome tenha essa atenção mesmo, né? De, claro, não se evitar tomar contato com essa dor,
mas não também querer forçar o outro para que ele esteja ali, que ele vivencie todos aqueles sentimentos. Outra questão que é super importante, que também deriva um pouco aí das teorias do Bion, diz respeito à capacidade de ser continente. O que significa isso, né? Quando o Bion ele vai falar, né, sobre continente de conteúdo. Ele vai dizer, né, que esse paciente vem e nos traz um conteúdo, ele traz as suas vivências e nós precisamos ser o continente, ou seja, quem vai receber esses conteúdos que o paciente traz e vai conter estes conteúdos. Conter significa o quê? Não é uma coisa que o paciente fala e que bate e já volta nele. Significa que nós recebemos, não é uma coisa passiva, né? Como se fosse uma caixa, eu guardasse dentro da caixa e ficasse segurando. Não, é um processo ativo. Eu recebo aquilo, processo, lido com aquelas emoções que o paciente coloca para fora, que ele não está aguentando lidar com elas. Eu recebo isso, experiencio isso e transformo isso para que eu consiga devolver para ele de uma forma que seja mais palatável. Então, se a gente fosse pensar de uma forma bem simbólica, né, referindo aí uma questão que traz para o aspecto concreto, seria o quê? Se o paciente vem, ele joga um abacaxi para você. O que significa? Ó, não sei o que fazer com esse abacaxi. Eu pego, machuca, né? Tem aquela... Eu vou pegar, não sei nem por onde pegar. Olha que casca dura, como que eu corto isso? O que eu faço com esse abacaxi? O paciente vai lá e te dá o abacaxi. É tudo que ele está vivendo. Sofrimento, tristeza, traumas, experiências que ele viveu e que não tiveram acolhimento de ninguém. Você vai pegar esse abacaxi e você vai fazer o quê? Cortar, tirar a casca, bater um suquinho e devolver isso para ele de um jeito que ele consiga tomar. Porque o abacaxi na fruta não dá para digerir, não dá. Precisava ter um trabalho com ela. Mas um suco de abacaxi já dá. A gente já consegue tomar e a gente consegue lidar com ele melhor, não consegue? Então é a mesma coisa. A gente vai receber esse conteúdo, vai receber essa experiência, a gente sente ela, a gente vê ali, porque você tá cortando abacaxi, você sabe, dá trabalho. É uma coisa difícil, né? Você precisa fazer com calma. Você vai receber isso e vai trazer isso para o paciente de uma forma diferente, que seja mais tranquila dele lidar. Como? Falando, estando vivendo junto, dizendo para ele ali, dizendo com outras palavras aquilo que ele está vivenciando, dizendo para ele que apesar das dificuldades ele ainda conseguiu se superar, né? Que ainda está ali, que ele sobreviveu a elas. E assim, são várias coisas, né? Que, claro, que você vai falar, depende do caso, não tem como ter uma receita para isso. Mas esse processo de receber, lidar com isso, elaborar e devolver de uma forma mais palatável, isso é o que a gente precisa fazer com os nossos pacientes. E às vezes a gente fica com isso por um tempo, né? Não é naquele imediato que você consegue falar para o paciente de um outro jeito, mas você vai lidando com aquilo enquanto o paciente ainda não consegue tolerar daquela forma bruta que ele te traz. Você vai precisar ir processando isso. Não é um processo, claro, né, que é só você, parece que o paciente não faz nada. Ele faz, ele está ali, ele está confiando em você, então tem toda uma parte dele. Mas quando a gente fala de continente de conteúdo, significa essa condição de receber essas questões e conseguir trabalhar com elas para que quando eu for trazer isso para o paciente, eu consiga trazer de uma maneira mais fácil, não tão bruta, não agressiva, que vai acabar retraumatizando esse sujeito. Outra questão se refere à paciência. Sim, e essa daqui, gente, olha, eu que oriento estágio, dou supervisão, é uma das questões que muitas vezes pegam, principalmente quem está começando um processo, né? Começando a fazer os seus atendimentos. Porque a pessoa ela quer ter resultados rápidos. O que significa isso? E lá, o paciente falou de uma experiência traumática para ele. Quer perguntar tudo, deixar tudo num nível muito minucioso. O paciente termina a sessão, né, e chega no final, ele deixa um gancho para uma próxima, ele começa a falar de um assunto, mas não dá tempo de terminar. Chega na próxima, o terapeuta ele quer que o paciente diga, né, me conta, fala logo o que aconteceu. E às vezes, né, o paciente não fala. Ele falou de um assunto difícil só naquele restinho de tempo da sessão, porque ele não aguenta ainda falar daquilo. E você precisa, lembra, ter o respeito e ter a paciência. Entender que é um processo que ele vai passar para conseguir, de fato, tomar contato com aquilo.
Então, é respeitar esse tempo do outro. Significa a gente suportar essa dor da espera. Quando você está olhando para um caminho, você não está vendo luz. Tá difícil, você não vê luz. Você está ali junto com o paciente, a situação é complicada. Às vezes entram questões depressivas difíceis, você não enxerga uma luz ali, mas você se dispõe a estar junto, a esperar que a gente continue passando por esse período mais nebuloso até que a gente consiga enxergar uma forma de clarear essa situação. Então, suportar essa espera é algo importante. Eu sempre costumo dizer, né? Pare e pense quantos anos você tem. Pense que você levou todos os anos da sua vida, né? Todos esses anos que você sabe aí que você tem para ser essa pessoa que você é. Então não dá pra gente querer, né? A gente não consegue fazer mudanças drásticas de uma hora para outra. Quando você recebe um paciente, é a mesma coisa. Ele demorou todos aqueles anos com aquelas defesas, com aquelas resistências, fazendo o melhor possível para lidar com aquelas dores. Não dá para você querer vir e arrancar tudo isso de uma vez. Não, a gente tirar isso, a gente falar sobre aquele assunto, ele vai ficar melhor. Talvez o melhor que você pode fazer é segurar um pouco e esperar quando ele traz, quando ele coloca aquela situação como um ponto a ser trabalhado. Então, essa paciência é algo fundamental, entender que as coisas não dependem só de você ficar todo o tempo falando, cobrando o outro para que ele pule naquela piscina de sofrimento, de dor, de angústia. Mas entender que às vezes o que ele está precisando é de alguém que dê conta de aguentar. Tem pacientes às vezes que tiveram mães extremamente ansiosas, né, que não deram tempo desse processo ir acontecendo. Você tem que ser aquele que vai dar o tempo, que vai esperar. Um bolo. Eu posso olhar lá o bolo, fazer uma receita, tudo ok. Coloco o bolo no forno. Existe um tempo. Não adianta eu querer tirar o bolo antes do forno. Em geral, se você fica abrindo, né, toda hora, olhando, conferindo, antes de dar o tempo, o que acontece? O bolo sola. Ele não fica bom. Então, vamos pensar que é a mesma coisa quando você está com o paciente. Existe um tempo do processo acontecer. Então, você vai ter que respeitar este tempo do outro. Não significa, eu sempre volto, né, para a questão dos extremos, não significa que você não vá fazer nada, né, que você vai ficar ali só passivamente esperando. Você está envolvido, você está junto. Você, quando o paciente fala, às vezes você verifica, faz uma conferência, né? Se você pergunta o que ele traz de volta, se para ele agora é possível avançar ou não. Mas, vendo que não, ainda não, é o momento de você se conter e esperar. Que ao longo do tempo, ter paciência, que aos poucos a luz ela vai começar a vir. Às vezes você está na porta da caverna, né? Quase enxergando. Você quer forçar o outro a sair. Aí você empurra ele de uma vez, aí ele olha aquele clarão. O clarão cega os nossos olhos, faz mal. Pensa quando a gente está no escuro e do nada alguém acende a luz. Não causa uma impressão ruim na gente? A gente geralmente fecha o olho, né? E fica aquela sensação, nossa, essa luz no meu rosto. É a mesma coisa com o paciente, é um tempo. A gente vai chegando perto da entrada daquela caverna, vai chegando uma luz, a gente começa a acostumar nossos olhos, olhar para aquilo e aí sim começar a sair. E mesmo quando a gente sai, às vezes ainda dá medo, a gente volta por um tempo. Então, é ter paciência com esse processo do outro. Nossa, essa daqui é outra extremamente complicada. Outra condição essencial para ser um analista, um psicanalista, é ter capacidade negativa. O que significa isso? Conseguir lidar com o não saber. Conseguir lidar com o fato de que você não sabe tudo e de que muitas vezes você vai estar no processo acompanhando uma pessoa e que você vai ficar confuso. Você não vai saber muito bem, né, como que você deve agir, que você não consegue ainda entender tão bem aquilo que o outro está passando. Mas você precisa lidar com essa questão do não saber, não como algo para você só se condenar, né? Ou colocar que isso é uma obrigação, você precisa saber e entender tudo rápido, porque você comete o erro quando você faz isso, de às vezes querer pegar uma teoria e meio que enfiar no paciente, ou seja, você pega aquela teoria e você quer tentar adaptar a vida dele e na verdade não é o que ele vive. Mas como você tá tão desesperado de sentir que você sabe, você pega qualquer coisa aleatória e você coloca ali
para que esse paciente, para que você sinta que você está entendendo, e às vezes você faz uma interpretação, não é o momento, não é a interpretação adequada, porque você se precipitou, porque você não aguentou, isso afetou sua vaidade de não saber, né? Porque a gente quer saber tudo, quer ser o maravilhoso que dá a melhor interpretação. O que acontece com isso? Você pode até dar uma interpretação, mas ela não vai causar o resultado que você espera e pode até causar mais mal, né? A pessoa sentir que ela não está sendo ouvida de fato, porque você está falando uma coisa que não é o que ela vivencia. Então a gente precisa muito ter essa capacidade negativa. Outro ponto diz respeito à intuição, que é esse olhar para dentro. Olhar para dentro de si mesmo, olhar não só para os aspectos, as percepções físicas que a gente recebe ali, os estímulos físicos que a gente recebe do ambiente, o que a gente está vendo da pessoa, né, o que a gente está ouvindo, não só isso, o que ela diz para você, mas é estar, não é no sentido assim, né, vamos dizer assim, né, religioso, não. É no sentido de olhar para dentro e às vezes ver que a pessoa tá falando uma coisa, mas você tá aqui, olha, mas não parece que ela está falando isso, mas eu não tô sentindo essa emoção no que ela tá falando. Ela tá falando isso que é uma coisa boa, mas me parece que ela está triste. Então eu olho para dentro, eu vejo, mas isso é triste, ela tá rindo. Não é um motivo para dar risada, né, essa situação. É esse olhar para dentro de si, para os seus sentimentos, para as suas associações, aquilo que você pensa ali que o paciente não necessariamente ele te diz verbalmente. E nem por meio assim físico, mas que você consegue perceber, né, nesse conjunto que ele te traz, que tem algo a mais que você precisa olhar. Então, ter essa intuição é algo muito importante também, para olhar para aquilo que o paciente não diz, mas que vocês estão juntos sentindo e que precisa ser analisado, que precisa ser colocado ali na conversa de vocês. Outro ponto é ser verdadeiro. E ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro consigo mesmo, conhecer as verdades, enfrentar as verdades, ser verdadeiro com a pessoa que você é, ser verdadeiro com aquilo que você sente e ser verdadeiro com aquilo que o outro te traz. São coisas sérias que precisam ser vistas e que você precisa considerar isso nesse contato com o outro, né? Que você está fazendo ali, que você precisa prezar pelas verdades. Não é você ficar contando mentiras para o seu paciente. Você precisa falar as verdades, por mais dolorosas que elas sejam. Agora, tudo isso é com jeito, com cautela, com cuidado. Eu vou ler aqui duas frases que eu acho super importantes, que ajudam a gente a pensar sobre isso do amor às verdades. O Bill, ele vai dizer o seguinte: amor sem verdade não é mais do que paixão. Verdade sem amor não passa de crueldade. Ou seja, mais uma vez, você tá lá na beira da piscina, aquele mundo nebuloso lá naquela água que você não enxerga o fundo, você não sabe a profundidade da piscina, seu paciente, às vezes, ele tá com medo de entrar lá, você tá se dispondo a mergulhar com ele e olhar essas vivências. Você tá se dispondo, mas você não tem que forçar. Olha, eu tô vendo lá, eu já sei o nome daquilo, né? Aquele monstro lá que tá navegando ali naquelas profundezas tem o nome X e a gente precisa enfrentar isso. Bora, vamos pular. E força o outro aí. Porque quando você faz isso, você tá fazendo de uma forma cruel. Então você tem que ter amor na hora de colocar as verdades. Amor é o quê? Entender que o outro vai sofrer, que talvez seja uma coisa difícil. Cuidado com a forma como você fala. Porque dependendo do jeito que você fala, isso pode ser cruel, pode só fazer com que o outro sofra. Então, a verdade ela é importante, com certeza. Mas não pode ser uma verdade que pisoteia, que massacra o outro. O jeito de se colocar tem que ser um jeito mais suave. No momento em que o outro dá conta de lidar com isso que você vai colocar para ela. E aí tem outra frase que eu queria dizer para vocês, né? Que é de um poeta chamado Yeats. Por favor, pise devagar, porque está pisando nos meus mais queridos sonhos. Acho que serve muito. Psicanalista, pise devagar. Está pisando nos mais queridos sonhos dos seus pacientes. Olha que terreno importante que é esse, dessa experiência singular, psíquica e única desse outro. Tome cuidado na forma de se colocar, tenha respeito, tenha paciência. Priorize a verdade, mas com cuidado, com leveza. Não feche a sua visão a respeito dele. Olhe para esse paciente a cada dia
de um jeito novo, ele está sempre se transformando. Considere todas essas questões, isso é primordial para que você seja um terapeuta, um analista, né? Que você consiga estar de fato vivenciando essa experiência emocional com o outro. Pise, mas pise devagar. Não queira apressar, não corra. Vá nesse tempo que o outro te coloca, porque o que ele mais precisa é de alguém que tenha esse respeito e esse cuidado. Bom, e aí a gente tem ainda também a capacidade para sobreviver, ou seja, o paciente vai nos fazer diversos ataques, muitas vezes ele desqualifica o nosso trabalho, ele vai dizer que não está tendo resultado, que de repente com outra pessoa ele tinha mais. E tudo bem, você pode analisar para ver se realmente o trabalho está sendo eficaz, mas muitas vezes isso é uma daquelas partes dele, que ele não... partes mais patológicas, que vêm ali à tona e que às vezes até querem interromper o nosso processo. Então, vão criando ali uma série de circunstâncias para verificar se você realmente aguenta. Vamos pensar assim, a pessoa ela quer saber se você aguenta aquele conteúdo difícil que ela está te trazendo. Então, é como se ela fosse te testar ali. Ela não faz isso conscientemente, tá? Ela não percebe. Vamos sempre pensar que aqui são questões inconscientes, mas ela tá ali te testando para verificar se você realmente dá conta, se você aguenta a bronca, se você vai com ela, mesmo quando as coisas difíceis chegarem. Porque senão ela confia em você e depois ela vai ficar sozinha. Olha o medo que isso dá. Então você precisa aguentar, sobreviver. Vão ter momentos difíceis, né? Às vezes é uma pessoa que vai chegar mais agressiva, vai vir com algum elemento de sedução, que também visa interromper, né, o processo analítico, e você precisa sobreviver a isso e dar sequência no processo. E não na primeira vez, né, que surgiu alguma situação, você já... o paciente reclamou que não está dando resultado, então já manda para outro terapeuta. Não, calma, vamos olhar para isso, vamos lidar com essas questões, analisar isso melhor, faz sua supervisão, estuda, faz sua análise, e com isso você vai conseguir verificar se realmente é um ponto que você precisa trabalhar ou é algo que você precisa ali suportar naquela vivência com o outro, para ele saber que você vai estar ali apesar das dificuldades. Sempre lembre, tá? Não é um extremo, né? A gente precisa tomar cuidado, né? Casos extremíssimos, claro. Nós estamos falando de ataque pensando muito em nível simbólico. A gente precisa tomar os cuidados e se policiar ali, né? Para que a gente não queira desistir fácil da pessoa. Não é situações que você coloca em total risco, mas situações em que você se policia ali para ver se você, na primeira dificuldade, não cai fora. E é o que ele quer perceber, se você realmente vai dar sequência ou não naquele trabalho que é tão doloroso. E o último ponto é o sentimento de uma suficiente autonomia. O que significa isso? É você sentir que você tem uma autonomia para lidar com aquelas questões, que você tem uma identidade, que você se constitui, que você sabe a pessoa que você é, quais aspectos são importantes dessa pessoa. Então, é você olhar para isso, né? Ter esta sensação de autonomia, de que você dá conta, de que você consegue lidar com as questões. Isso envolve aspectos, por exemplo, né? De pessoas que têm um superego muito rígido, que tudo se condena, de que tá tudo errado. Tem que ter uma certa autonomia de não, vamos olhar para a realidade. Olha, isso daqui são coisas a serem melhoradas, essas outras questões eu consigo lidar com elas, são questões ok. Então a gente precisa ter esse olhar, este cuidado na forma de se colocar, né, na forma ali de estar com o outro, né? Que eu posso ser eu dessa forma, de você não querer pegar e ser um livro ambulante. Né? Eu sei tudo, eu cito todos os trechos dos autores mais importantes, não, mas eu tenho a minha própria autonomia, eu estou com o outro aqui, e quando eu estou com esse outro, eu consigo sentir o que é importante eu dizer nesse momento, ou coisas que eu preciso guardar, que não é a hora ainda, porque o autor X, ele escreveu o texto lá, mas ele não está aqui nesse momento. Então é essa sensação de autonomia que a gente também precisa ter. Bom, gente, se tiverem alguma dúvida aqui, me mandem. Né? Acho que essas questões são muito importantes para a gente refletir sobre o nosso papel, refletir sobre esses aspectos que são muito mais a um nível emocional do que racional, do que teóricos, e que a gente precisa estar sempre desenvolvendo aí na nossa formação. E você, né? Qual que é aí essas condições que você já tem e qual é a condição que você ouviu e que você acha que você precisa melhorar, que você precisa trabalhar mais? Pensa aí e depois escreve aqui para mim nos comentários. Bom, gente, por hoje é isso. Fiquem bem
e até a próxima!